Bom, pessoal, então vamos lá, então, oficialmente aqui agora, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan. Toda quinta-feira nós estamos aqui, né? Pessoal, a vida é engraçada demais. Mas vamos lá, a gente tem que rir para não chorar, que esse coronavírus aí tem que arrumar motivo para a gente rir. Pessoal, então vamos lá, então. Conforme a gente tinha combinado, só para ficar registrado aqui, ó. Amanhã eu vou estar mandando todas as aulas até hoje para vocês. Quem não viu, então, a aula da semana passada, por causa daquela confusãozinha do feriado lá, do feriado não, teve a aula magna, né? Eu coloquei uma aula da outra turma lá. Quem não viu, assista a aula da semana passada, que foi, se eu não me engano, dia 18/3, deixa eu ver. 18/3 é a videoconferência #4. Quem não viu, vai ter essa semana toda aí, assista, anotem as dúvidas. Hoje nós vamos dar andamento, né? Vamos finalizar a unidade 1, iniciar a unidade 2. Aí, na próxima aula, depois que passar esse feriado, se tiver ficado alguma dúvida, a gente senta e esclarece tudo que tenha ficado de dúvidas, né? Agora, eu quero também, só deixa eu aproveitar aqui, pessoal, e só para tranquilizar vocês, pelo menos a minha turma, eu gosto de tranquilizar com relação a uma coisa. Tem alunos aí que ficam muito preocupados. Que esse negócio de feriado aí vai enrolar para a gente estudar e depois vai chegar a prova e a gente não vai saber direito a matéria. Pelo menos comigo aqui, eu prometo que vocês podem ficar tranquilos. Porque a minha prova, gente, vocês viram, é igual que a prova do ano passado, do semestre passado vocês fizeram, é uma provinha para vocês fazerem uma pesquisa. Eu vou explicar a prova toda, o que é para você fazer. Eu deixo lá vários sites para você pesquisar. Até explico lá no site onde você deve pesquisar para você responder as questões da prova. Então, assim, pelo menos com a minha prova, não quero que vocês fiquem aí preocupados aí, vai atrapalhar para a gente estudar para a prova. Atrapalha quando é aquela modalidade de prova que você tem que ir lá na sala de aula, sentar na carteira lá e fazer a prova lá em 1 hora. Aí é mais complicado. Essa prova nossa, você vai ter uma semana. Eu vou explicar a prova toda aqui, você vai ter uma semana para pesquisar, para elaborar a prova e me enviar pelo Classroom. Então, não há motivo, pelo menos com a minha matéria. Garanto para vocês que vocês não vão passar perrengue nenhum. Vou dar uma provinha tranquila para vocês, tá? Então, olha lá, dados esses recados iniciais aqui, já está ali no modo de apresentação. Acredito que vocês estejam vendo o meu PowerPoint aí, ó, o BSC, Balanced Scorecard. Ó, estão vendo bem aí meu PowerPoint? Sim. Então, beleza, vamos embora lá, então. Pessoal, olha só, o BSC é uma ferramenta hoje muito, mas é muito utilizada em grandes organizações. Tem empresas que fazem até adaptações, melhoram um pouco mais ainda o processo, criam indicadores até em outras áreas. E além do que o BSC ali, se você for pegar na teoria do BSC, o que ele estabelece. Então, isso aí mas é uma ferramenta que é muito utilizada em indicadores. A gente vai falar, né, bastante aqui hoje sobre indicadores e tal, para você ver realmente o porquê que aqueles modelos que a gente viu lá numa aula anterior, os modelos tradicionais, né? Por exemplo, as escalas gráficas, os autores falavam lá, o próprio Chiavenato fala, tem aquela Denise também fala no vídeo dela, que esses já são métodos meio ultrapassados e tal, né? Tem muitas falhas, mas a principal falha, a gente vai ver, é por causa da subjetividade. Você avalia só se, por exemplo, cada aspecto, cada tipo de competência que você vai avaliar do colaborador, você vai avaliar se foi bom, regular, ruim, péssimo. Agora, como é que você usou? Qual o critério que você usou para estabelecer se foi bom, se foi ótimo, se foi ruim, se foi péssimo? Fica uma coisa meio subjetiva. Aí o cara pode querer dar uma nota pior para prejudicar alguém, porque não teve um indicador, um número, uma meta, um negócio para você se basear para dar uma nota.
Então, em função dessa subjetividade daqueles modelos, é que esses modelos, tipo um Balanced Scorecard, vêm para tentar acabar um pouco com isso, porque aí você vai ter indicador. O cara vai ter uma meta para cumprir lá, você vai ter um indicador. Se ele cumpriu a meta, ótimo. Se não cumpriu, não tem como você dar a nota errada para a pessoa, né? De você querer ou prejudicar um ou ser mais benevolente com o outro, não tem como, né? Então, olha lá, vamos ler o que está falando aqui sobre o BSC e a gente vai explicando no meio do caminho, vai dando exemplo. Qualquer dúvida que tenha, você pode me interromper aí, eu não me incomodo. Então, aqui está falando o seguinte: o mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa dia após dia. Isso aqui já tem aqueles textos que a gente já cansou de falar nas nossas aulas, né? A grande concorrência, busca da satisfação dos clientes, a necessidade de aprimorar os processos da organização e o mundo cada vez mais globalizado fazem com que a utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais para o sucesso. Aquilo que a gente já cansou de falar, desde o período passado estamos falando, né? Globalização, as empresas estão aí cada vez mais sofrendo a concorrência, né? Até de empresas de fora, então estão precisando aprimorar suas metodologias, então estão buscando o aprimoramento em todas as áreas, inclusive na avaliação de desempenho, né? Estão procurando métodos mais eficientes, que realmente avaliem de uma forma mais objetiva. Aí ele fala aqui, ó, que auxilia, ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico. Então, gente, eu tenho uma turma também, que eu estou agora de planejamento estratégico, chama Planejamento, Gestão e Estratégia. Esse período é às sextas-feiras. Então, estou ensinando os alunos o planejamento estratégico. Então, o BSC aqui tem toda uma relação também com o planejamento estratégico, porque quem não conhece planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico é um documento que a empresa faz, onde ela vai analisar tudo da empresa e traçar seus objetivos, suas metas e suas estratégias para os próximos anos. Aí você traça a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas então, dentro do planejamento estratégico, você traça os objetivos e as metas da empresa da forma o mais detalhada possível. E aí, muita gente usa aqui esses conceitos do BSC para criar os indicadores para as metas, né? Então, olha lá, ó. O Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido como BSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho utilizada desde 1992, quando ela foi criada lá na Harvard, por pesquisadores lá da Harvard. Seu conceito é amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica, estando presente em grandes empresas dentro e fora do Brasil. Então, uma ferramenta, gente, que aqui nós até vamos ver de forma bem superficial, né? Bem superficial, não dá tempo da gente parar a nossa vida aqui e ficar 2, 3 aulas. Isso aqui teria matéria para a gente poder falar assim, vamos ver a fundo o BSC, a gente fica 3, 4 aulas só falando de BSC, para você falar que você aprendeu tudo sobre BSC. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente dá uma pincelada, mas assim, você vai ver a aplicação disso aqui, tem um exercício que eu vou propor para vocês, vai dar para você ter uma noção muito boa, muito boa. Agora, quer aprender mais? Eu aconselho que você também, tem muitos livros bons por aí afora. Eu não tenho agora um aqui para indicar, não, mas eu sei que tem. Eu posso dar uma pesquisada se alguém quiser, para poder indicar. Eu até estou querendo comprar um livro novo de BSC para mim. Mas, então, eu aconselho vocês a se aprimorarem nessa ferramenta, porque é um diferencial competitivo muito grande para você, como um profissional, seja administrador de empresa, seja profissional da área de RH, é uma ferramenta muito útil. E um profissional que tem o conhecimento de uma ferramenta dessa, gente, é um diferencial competitivo para ele no mercado. Seu patrão lá, o diretor de sua empresa, saber que você tem conhecimentos bem desenvolvidos de BSC, ele vai falar, opa, então vem cá, vamos participar com a gente aqui, ué.
vamos ajudar a gente aqui a traçar nossas estratégias, né? Então, ele foi criado pelos professores Kaplan e Norton, da Harvard. Seu início foi em 92, quando eles lançaram o primeiro artigo sobre o conceito. Então, não é uma coisa muito velha, não, é um conceito relativamente novo. O primeiro artigo que saiu sobre o conceito foi em 92. De lá para cá, isso foi sendo desenvolvido, foi sendo divulgado, e nos anos 2000 para cá é que a coisa começou a pegar, e principalmente de 2010 para cá, então, que essas grandes organizações começaram a utilizar pesadamente o BSC. Sua grande diferença, no entanto, se deu pela utilização de diversos tipos de indicadores. Por quê? A gente vai ver aí, ó, porque indicadores, não quer dizer que os indicadores surgiram em 92, não. Mas só que até essa época, gente, os conceitos mais antigos de administração de empresa, as empresas adotavam indicadores, mas era na área financeira. Os conceitos de análise de indicadores para a área financeira são mais antigos. As empresas antigas, elas já usavam aqueles indicadores para medir a lucratividade, a margem de lucro, lucro líquido, lucro operacional, margem líquida, margem não sei o quê, indicadores de endividamento, indicadores de giro de estoque. Então, na área financeira, eu já fiz uma vez uma monografia sobre análise de indicadores financeiros. Então, assim, tem mais de 20 tipos de indicadores financeiros que as empresas utilizam para analisar. Você pega o balanço patrimonial da empresa, né? Para quem é administrador vai saber o que eu estou falando. Pega o balanço patrimonial da empresa e a DRE, demonstração do resultado do exercício. E aí tem diversas fórmulas que você vai pegando um dado daqui, outro dado dali, vai calculando os indicadores que eles vão te dando a saúde financeira da empresa. Então, esses indicadores financeiros, eles já têm no mercado há mais tempo. O que esses dois cidadãos aqui, ó, Kaplan e o Norton, fizeram? Na verdade, eles analisaram e pensaram o seguinte, olha, esses indicadores, eles podem ser só na área financeira, não. Toda a área da empresa, você pode criar indicadores para medir o desempenho da empresa em qualquer área. Aí eles tiveram esse insight, essa ideia, criaram esse artigo, a coisa evoluiu, se desenvolveu. Então, olha lá, essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho. Então, viram que aqueles métodos de avaliação de desempenho estavam um pouco limitados, por causa da subjetividade das análises. Aí trouxeram também, por que não criar indicadores para essas outras áreas também? Para medir satisfação do cliente, para medir a satisfação dos funcionários com a empresa. Então, tem diversas áreas que eles foram percebendo que dava para você usar os indicadores. Os autores começaram uma revolução inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras para avaliação, tá vendo? Dessa forma, eles mostraram como a satisfação dos clientes, a qualidade, também são fatores essenciais para o sucesso, e também tem como você medir, tem como você criar indicadores para você medir a satisfação do cliente, a satisfação do funcionário, o clima organizacional, né? Dentre outros que a gente vai ver já já. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí. Então, o que é, então, esse BSC? A sigla BSC é traduzida como Indicadores Balanceados de Desempenho. O BSC, Balanced Scorecard, é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa. Conceitualmente, o BSC parte do princípio de que uma empresa deve considerar outras perspectivas, tão importantes quanto as contábeis, para avaliar seu desempenho de forma eficaz. Então, não só mais a parte financeira, vamos olhar outras áreas, outras perspectivas. Portanto, o BSC é um modelo de avaliação de performance organizacional. Ela é uma ferramenta facilitadora
como um painel de controle que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Eu mandei um vídeo lá para vocês, um vídeo falando sobre o BSC do Sebrae, né? Em que o cara, ele fala, né? Ele começa falando, imagina, você está pilotando um avião, né? Você tem um painel de controle ali, de todo o voo seu ali, e que controla tudo, os mínimos detalhes do equipamento, do avião, do voo, né? Você vai controlando o voo ali com base numa série de painéis de controles. Por que não levar esse tipo de controle para a empresa? A empresa tem que ter esse controle. Para você também dirigir bem uma empresa, você precisa ter esse painel de controle. Então, o BSC ele vem para funcionar como esse painel de controle. Para você saber como é que está a satisfação do cliente, satisfação do funcionário, nível de inovação da sua empresa e também a parte financeira, né? Então, permite uma melhor visão do futuro. E aí, gente, olha só também, que a gente tem que entender aqui sobre as grandes vantagens, benefícios desse tipo de avaliação de desempenho. Porque, olha só, quando você traça lá, desenvolve o Balanced Scorecard, você traça os seus objetivos e suas metas com os indicadores para o futuro, né? A empresa está encerrando o ano lá, ela está com todas as suas metas, todos os indicadores para o ano que vem todo. Então, né? Você traça objetivos, metas com os indicadores para toda a organização durante o ano inteiro. Então, olha a diferença da perspectiva desse tipo de avaliação com as outras. As outras avaliações, você ia avaliando, você não tinha esses indicadores traçados para o futuro. Você não tinha, né, nem indicadores, nem esses objetivos todos detalhados. O funcionário trabalhava lá durante um ano, né, ou depende, né, da empresa, avalia semestralmente ou anualmente. Eu sei que no final do período, a empresa avalia o passado do funcionário, aquele período que encerrou. Você começou hoje, né, lá, estamos em março, não está avaliando o funcionário. Chegou no meio do ano, você vai avaliar o que ele fez ao longo do semestre. Você sempre avalia só o passado. O BSC, você cria indicadores para o futuro. Então, você passa a avaliar. Não, eu tirei lá do PowerPoint, tá? É isso? Caiu não? Caiu? É porque eu tirei do PowerPoint, ó. Foi a minha internet, professor, que parou até a sua voz, não foi? Ah, tá. Não, porque eu tava lá com a tela do PowerPoint, eu tirei para falar aqui com vocês um pouquinho, eu achei que alguém tinha achado que tinha parado a apresentação. Então, olha só, pessoal. Você estabelece as suas metas para o futuro. Você está planejando o futuro da empresa. E aí você vem acompanhando aqueles indicadores, né? Você não espera finalizar o ano para poder medir, para poder ver o que deu certo e o que deu errado. A empresa tem uma metodologia de acompanhamento disso, que está dentro do planejamento estratégico dela. Uma empresa, né, decente, uma empresa que faz esse planejamento preciso mesmo, ela faz um planejamento anual, mas ela vem constantemente. Tem empresa que até todo mês ela está acompanhando. Ou se não é todo mês, pelo menos a cada 3 meses. Ou pelo menos semestralmente. Ela vem acompanhando o desempenho para ver se a coisa está indo no caminho certo. Porque, por exemplo, você começou lá em janeiro, você tem todos os seus indicadores traçados para o ano inteiro. Começou janeiro. Fevereiro, você já percebeu que algo fugiu. Chegou março, você viu que a coisa não está indo no caminho certo, você volta no seu planejamento, ele tem um mecanismo de controle, você volta para rever as análises que você fez, rever os objetivos que você traçou, as metas que você traçou, os indicadores
Aí você vê a sua estratégia que foi traçada, e você, quando faz isso bem feito, você acaba detectando aonde está o erro, por que que não está sendo atingido. Aí você tem como tomar uma ação corretiva lá em março mesmo, para que a coisa passe a funcionar como deveria, para que você vá chegando até o final do ano e realmente alcance os objetivos e as metas que foram traçadas. Então, você vai acompanhar ao longo do ano. E aí, quando encerra lá o ano, que você faz a avaliação, você fez as avaliações dos funcionários em cima daqueles indicadores que foram traçados, que você traçou para o futuro. Então, olha como é que é completamente diferente a visão de você fazer uma análise de desempenho, uma avaliação de desempenho, com base numa metodologia tipo esse BSC. Muito diferente do que é aquela outra metodologia, aquela que a gente via da escala gráfica, por exemplo, né? Que você esperava encerrar o período, aí fazia uma avaliação lá e dava resultado para a pessoa. Por isso é que aqueles autores falam, essas metodologias do passado, né, aquelas tradicionais, já não estão tendo mais a eficiência que deveria ter. Funcionaram durante um período aí, foi bem aceita, só que hoje você precisa ter indicadores, até para você acompanhar o desempenho ao longo do período, e para quando for fechar a avaliação, você está avaliando com base nos indicadores, né? Então, olha lá para você ver como é que muda completamente de figura lá. Ele permite a visualização do futuro, você já está traçando tudo para o futuro lá, né? Permite melhoria de resultados, porque você vai acompanhando mês a mês ou trimestre a trimestre. Você não espera fechar o período para conferir, você vai acompanhando e percebendo se a coisa está indo no caminho que você tinha traçado. E você tem como, então, melhorar esse processo ao longo do caminho, né? E atingir melhores resultados. Porque se você não faz esse controle, aí quando chega no final do ano, você vai ver que deu errado aquele ano, aí já perdeu o ano, né? Coloca em prática os planos de ação, você está traçando um plano de ação, você traça objetivo, as metas e as estratégias, né? Um plano de ação mesmo para você colocar em prática. Melhoria contínua da qualidade e do desempenho, monitoramento, medição e direção, porque você está monitorando. Naqueles outros métodos tradicionais, você não tinha essa questão do monitoramento, né? Favorece a comunicação e o feedback entre a equipe, promove ajustes e correções nos planos, que eu acabei de falar, você está o ano inteiro analisando e se percebeu que algo fugiu, te permite tomar uma ação corretiva, alinhamento de indicadores chaves com os objetivos estratégicos da organização. Então, esses indicadores, eles são, como eu já falei agora há pouco, são traçados com base no planejamento estratégico da empresa. Está tudo alinhado com a estratégia global da empresa. E estimula uma cultura de aprendizado. Nossa, professor, realmente, então, é uma perspectiva bem diferente do que uma metodologia tradicional. É sim. Então, ó, de acordo com o BSC, as empresas, então, elas traçam indicadores, objetivos, metas com indicadores para 4 grandes áreas. Não só financeiro, que eu falei, né? Antigamente, esses indicadores eram traçados para a área financeira da empresa, aqueles que eu falei aqui agora há pouco, né? Aí eles passaram a traçar indicadores para a satisfação do cliente, para você poder... A gente vai ver daqui a pouco alguns aí, tá? Para você entender a satisfação do cliente, o que o cliente está analisando da empresa, como é que está o nível de satisfação do cliente com a empresa, nível de satisfação do cliente com o atendimento, nível de satisfação do cliente com os produtos da empresa, a imagem da marca da empresa, como é que está na mente do consumidor, né? Você tem que ter um mecanismo de você mensurar isso. Quando você consegue traçar
todos esses indicadores, a coisa fica mais palpável, fica mais fácil de você entender e medir. Aí você traça também indicadores para os processos internos, né? Como é que está os processos internos da organização, nível de satisfação dos funcionários com a organização, motivação dos funcionários, e indicadores também para aprendizagem e crescimento. Como é que está conhecimentos, as habilidades dos empregados com relação às inovações? A empresa está sendo uma empresa inovadora, está usando as novas tecnologias, os funcionários estão bem capacitados e bem treinados para utilizar conceitos modernos aí de gestão e de usar tecnologias modernas que tem hoje disponível no mercado. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos, mas você tem como traçar indicadores para todas as áreas. Então, gente, olha para você ver como é que eles dão uma visão bem abrangente do que você precisa entender dentro da sua organização, né? Uma metodologia bem completa. E antes que a gente veja lá um exemplo, ó, você também cria os indicadores do BSC a nível organizacional e a nível pessoal. Teve uma aula aí, pessoal, deixa eu só ver uma coisa com vocês. Teve uma aula... Ah, não, foi nessa aula passada, até que a aula que vocês pegaram da turma passada. Quem assistiu aquela aula da quinta-feira passada, quem não assistiu vai assistir, vai entender depois o que eu estou falando. Porque naquela aula eu falei dos objetivos SMART. Porque quando eu falei lá com a turma sobre essa avaliação participativa por objetivos, eu abri um materialzinho extra, que eu tenho até que me certificar se eu mandei ele para vocês. Tem que me certificar se eu mandei ele para vocês. Deixa eu ver aqui. E fala sobre objetivos e metas. Senão depois ele vai fazer falta para vocês. Deixa eu dar uma analisada. Mandei? Sim. Ah, mandei. Mandei sim. Eu mandei a aula da semana passada, hashtag 4, dia 18/3. Falei que ia postar uma atividade. Eu postei a atividade lá no Classroom. Depois eu vou deixar para frente para a gente comentar essa atividade. Postou. Tá. Aí, mandei lá, e eu mandei, ó, esse é o PowerPoint, é o material extra que eu usei na aula sobre objetivos e metas. Quem não viu, então, gente, assiste a aula lá, vai ver eu falar de metas SMART, que aí também naquele material eu falo, né, que as empresas criam objetivos e metas a nível estratégico, que é relativo à alta administração, é a nível mais global, né, que envolve exatamente o caso Firestone, que envolve a organização como um todo, são os objetivos e metas estratégicos. Você tem os objetivos e metas a nível tático, que é a nível gerencial ali, né? Estratégico, nós estamos falando da presidência com a diretoria da empresa, o presidente, mas os diretores estão analisando aquilo juntos ali. Tático, aí já está envolvendo a diretoria com a gerência da empresa. E operacional, aí já está envolvendo a gerência com o pessoal operacional, os supervisores e assistentes. Então, uma empresa, ela traça objetivos, esses indicadores também, deve-se a empresa conseguir, quanto mais ela detalhar esses indicadores, né, os indicadores a nível estratégico, indicadores a nível tático, indicadores a nível operacional, se ela conseguir fazer isso, melhor. Porque quando ela consegue fazer isso, você trabalha para que o operacional bata suas metas, que se eles baterem suas metas, é muito provável que a nível tático também as metas serão alcançadas, e aí probabilidade é alta que as metas de um modo global também serão alcançadas também, né? Vou só abrir um parênteses aqui, para lembrar, para mim, eu tinha que analisar, porque aqui eu estou falando, né? Ó, só para me lembrar se eu tinha mandado o material.
Porque você tem o BSC organizacional, que ele está falando a nível, né? A interligação entre os componentes estratégicos da organização estão ligados à missão, visão, os valores da empresa, as estratégias corporativas, os objetivos estratégicos a nível lá da presidência com a diretoria, né? E as iniciativas de melhoria da organização sob perspectivas distintas, as perspectivas financeiras, do cliente, de processos internos e do conhecimento e aprendizado. E você também cria lá os seus indicadores a nível pessoal, o mais detalhado possível, né? Medidas que permitem um alinhamento entre as necessidades organizacionais e pessoais, né? Indicadores ali o mais individualizados possível, proporcionando o aperfeiçoamento de competências individuais essenciais ao desempenho organizacional. Então, já vou mostrar um exercíciozinho para vocês e vocês vão ter uma missãozinha para casa para vocês brincarem com o BSC um pouquinho, tá? Só para a gente, então, encerrar essa unidade aqui, aí eu vou passar o exercíciozinho, depois eu já entro na unidade 2. Olha, então, finalizando a avaliação de desempenho, as aplicações da avaliação de desempenho. Então, é um processo de agregar pessoas. Então, a avaliação funciona como um insumo para um inventário de habilidades, para a construção de banco de talentos e para o planejamento da gestão de pessoas, né? Porque quando eu estou exercendo a minha função de recursos humanos dentro de uma organização, gente, tudo funciona de uma forma linkada, não é? Você traça lá, nós vimos no período passado, né? Você traça lá como é que chama lá? Perfil me fugiu o nome. Plano... Ih, gente, tanta coisa na cabeça. Como é que chama o documento que você traça das habilidades da pessoa? Gente, me lembra aí, você que tem que saber, não sou eu, não. Plano de desenvolvimento individual, não? Um plano de desenvolvimento individual de cada funcionário. Ali dentro estão estabelecidos os requisitos de cada um, plano de cargos e salários, né? Você estabelece lá o plano de cargos e salários. Aquilo ali você já está definindo ali você já define os critérios, os requisitos básicos que cada um tem que ter para exercer seu cargo. Aquilo já está te mostrando que tipo de indicadores você precisa desenvolver para aquela pessoa, né? Você usa aquilo também no momento de recrutar. Quando você está lá fazendo o seu recrutamento e seleção, você vai lá no plano de cargos, o plano individual de cada um, quais os requisitos que cada um precisa, né? Para você traçar o perfil profissional para você fazer o recrutamento e a seleção dos funcionários. Quando você vai fazer avaliação de desempenho também, você utiliza todos esses critérios também, para você traçar a avaliação de desempenho. Fez a avaliação de desempenho, ela também serve de base para você traçar um planejamento do treinamento e desenvolvimento, né? Quando você avalia, você percebe as deficiências de cada área, as deficiências individuais, que vai te proporcionar ter uma visão mais ampla de como você vai desenvolver um plano de treinamento e desenvolvimento. Então, tá vendo que está tudo linkado uma coisa com a outra, né? Então, a avaliação, ela é feita também, não é à toa, não. Ela serve para você tirar outras conclusões também dentro dessa área de gestão de pessoas, né? Serve para aplicar pessoas, proporciona informação sobre como as pessoas estão integradas e identificadas com cargos, tarefas e competências, para recompensar pessoas, né? Para você não ter aquele problema que a gente falou já lá no início, né? Você promove as pessoas, tem empresas aí, promove as pessoas, e ninguém sabe com base em que as pessoas foram promovidas, aí causa aquele senso de injustiça em alguns, né? Porque todo mundo dentro da organização acha que merece ser promovido e acha que merece aumento de salário. É impressionante. Você faz uma entrevista com 100 funcionários da empresa, os 100 funcionários eles vão achar que eles merecem ser promovidos e merecem aumento de salário. E aí,
Tem empresas que não usam critérios nenhum de avaliação de desempenho, nem de nada, aí chega no final do ano, promove uns, promove outros e não promove alguns. Aí aqueles que não foram promovidos dão um senso de injustiça, vai. Por que promoveu fulano, por que promoveu fulano e não promoveu a mim? Por que eu não fui agraciado com o aumento de salário? Se sente injusto. Se você tem um processo de avaliação bem feito, você tem como mostrar para a empresa, vai estar sabendo, todo mundo ali, por que está sendo promovido, por que não está, por que ganhou aumento, por que não ganhou, o que você precisa fazer, então, para você ser promovido também, ganhar aumento de salário, né? As empresas que fazem isso da forma correta, quando ela apresenta o resultado da avaliação, normalmente também ela já apresenta um plano de treinamento e desenvolvimento para você. Então, vai mostrar aonde você precisa melhorar. Então, você não vai ser promovido, não vai ter 14º, tal, porque você deixou a desejar em certas áreas, que foi analisado com base em indicadores e não superficialmente. Você vai reduzir a probabilidade de você se sentir injustiçado. Ainda assim, né, gente? Tem gente que ainda se sente injustiçada ainda. Não quer dizer que você vai eliminar 100% o problema, não. Quando você está lidando com pessoas, é uma coisa complexa. Mas você reduz bastante. Porque o cidadão chegou lá no final do ano, ele não atingiu seus indicadores, não bateu suas metas, velho. Tá claro lá, ué. O que ele vai reclamar? Você vai mostrar para ele. E aí, mas aí você já vem com um plano de treinamento para ele, desenvolvimento. Fala, olha, inclusive nós gostamos muito de você, nós queremos que você melhore nessas áreas que você tá precisando de melhoria. Então, você vai passar a ter treinamento nessa área. Que a gente quer que no final do ano que vem você bata suas metas, você ganhe seus bônus. Então, isso aí vai, em vez de ser desmotivador, vai ser motivador para o funcionário. Né? Então, serve para recompensar, para promover, para dar aumento de salário, para desenvolver pessoas. Porque está mostrando ali os pontos fortes, os pontos fracos, onde os colaboradores precisam de treinamentos, né? Quais são os resultados, o resultado que os programas de treinamento estão dando, porque se o funcionário está sendo avaliado e não está também, não está tendo progresso, então você tem que avaliar o que é o problema. São os treinamentos que não estão sendo suficientes, ou é o próprio colaborador, que a gente tem que repensar a situação dele aqui na empresa. Então, as empresas utilizam critérios diferentes umas das outras, né? Tem empresas, tem todo um critério lá. O funcionário foi mal avaliado numa primeira avaliação, não quer dizer que ele vai ser mandado embora. Vai ser chamado, vai ser mostrado, vai ser conversado, vai ser elaborado um plano de treinamento para ele, ele vai ter uma nova chance. E aí, cada empresa estabelece. Tem umas que já na próxima vez já elimina. E outras ainda dão uma última chance. Ó, o negócio não está evoluindo. Né? Vai mostrar para ele os indicadores dele, puxar a orelha pela última vez para ver. Se não evoluiu, então aí o problema não está na empresa, não é no treinamento, então é no funcionário. Então, mas aí, isso é um critério que é difícil a gente estabelecer aqui, não está escrito em livro nenhum. Pelo menos nos livros que eu li, né? Isso aí vai da cultura da empresa. Tem empresas que têm uma cultura de ser mais benevolente, né? De sempre dar mais uma chance a mais ainda para o funcionário, e tem outras empresas que são um pouco mais rígidas, né? O funcionário não foi bem avaliado uma vez, na próxima vez ele não foi mal avaliado de novo, pronto, já providencia substituição. Para monitorar as pessoas, né, para você poder acompanhar e proporcionar uma retroação. Né? Eu pulei aqui para manter pessoas, indica o desempenho, os resultados alcançados por elas, ajudando na adaptação do colaborador à cultura, porque vai te permitir ter uma visão, né? Do que está acontecendo. Aquilo que eu acabei de falar, né? O funcionário foi mal avaliado, você tem que avaliar onde está o problema. Ele não está se adaptando bem à cultura da empresa,
O problema é o programa de treinamento que não foi eficiente, o colaborador que está passando por algum problema. Está havendo algum problema de clima organizacional, então você tem que analisar uma série. E outra coisa, né? Quando a gente estuda indicadores, acabou a oportunidade. Quando a gente estuda indicadores, gente, você tem que entender uma coisa. Os indicadores sozinhos, não é bom você analisar indicadores isoladamente. E eu falo assim, como eu falei, eu fiz uma monografia sobre indicadores financeiros. Todos os autores lá dessa área falavam, gente, nunca que você pode pegar um indicador sozinho de uma empresa lá, se está mal, e já fazer um julgamento e já dar um diagnóstico já. Se um certo indicador não está bom, você tem que analisar um conjunto de, fazer comparativos exatamente, para você tentar entender o que é o negócio. Igual, por exemplo, se tem um funcionário que foi mal avaliado, você tem que ver os critérios de treinamento que estão sendo utilizados com ele. Se são mais funcionários também estão passando por problema de estar sendo mal avaliados, ou se é aquele funcionário isolado, se são poucos que estão tendo avaliações ruins e não estão conseguindo atingir seus indicadores, suas metas. Porque se for um número grande de funcionários, aí você tem que rever se, de repente, aquelas metas não foram estabelecidas, aquilo que eu falo nas metas SMART, aquelas metas que ninguém consegue atingir. A meta tem que ser alcançável, tem que ser atingível, tem que ser desafiadora, não desmotivadora. Aí eu tenho que, então, analisar o clima, tem os indicadores do clima organizacional, tem todo um contexto para você poder analisar para tirar uma conclusão. Nunca analisar um indicador sozinho e já tirar uma conclusão e tentar dar um diagnóstico para aquilo, né? Pessoal, não é uma tarefa fácil, não. Os indicadores vai depender da empresa e o que ela procura. Sim, não tem como aplicar todos os indicadores dentro de uma organização, não. Aí depende de empresa para empresa, tá? Cada empresa, a gente vai ver, fazer um pequeno exercício aqui. Vou mostrar para vocês um exercíciozinho que eu vou depois postar lá para vocês brincarem aí no feriado. Então, eu vou mostrar alguns sites aí para vocês. Porque, infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto. Como eu falei agora há pouco, a gente precisava ter várias aulas aí para ver de forma bem substancial toda a estrutura realmente de um BSC. Mas o nosso objetivo aqui não é ver só BSC. Então, é uma disciplina que nós estamos vendo avaliação de desempenho, já tem que entrar em treinamento e desenvolvimento, depois já tem comportamento organizacional, é coisa demais para ver. Mas, eu já vi indicadores dentro de uma empresa que trabalhava com produção, sim, então tem indicadores para todas as áreas. Então, pessoal, eu aconselho vocês depois estudarem mais BSC, tá? Se for possível, uma hora que você tiver uma oportunidade, sobrar um dinheirinho, compra um livro disso, porque é uma ferramenta hoje bem valorizada pelas empresas, tá? E aí, gente, só uma coisinha antes de eu mostrar o exercício, porque às vezes eu falo, estou passando certas matérias aqui, eu sempre tenho um aluno que fala, professor, a gente tinha que ver isso mais aprofundadamente. Igual o aluno falou, professor, você acha que eu terminando esse curso aqui, eu já estou apto para fazer uma avaliação de desempenho numa empresa? Você acha que eu já tenho conhecimento suficiente? Aí é aquilo que eu falo, gente, não sei se eu falei isso na aula passada, infelizmente, toda a graduação, isso toda, não é só administração de empresa, não. Não estou falando só da nossa faculdade, não. Todas as graduações, medicina, qualquer tipo de graduação, odontologia, engenharia, qualquer graduação que você pegar, ela tem essa falha. Ela não forma o cara já especialista naquele troço lá, não. Toda a faculdade, vamos pegar a medicina.
cara faz 4 anos lá na medicina, 4 anos estudando medicina. Ele vê um pouco de cardiologia, ele vê um pouco de dermatologia, um pouco de neurologia, um pouco de oftalmologia, um pouco de cada área. Aí ele se forma, 4 anos, pegou o diploma, ele já é médico. Ele já está com o diploma dele na mão. Vai lá, fala com ele, ó, vem cá, você vai ter que operar o cérebro do camarada aqui agora. Ele vai falar, opa, peraí, ué. Eu não tenho condições nenhuma de operar o cérebro de uma pessoa. Ah, mas você não é médico? Sim, mas o cara acabou de formar. O cara acaba de se formar, ele não tem condição de abrir o peito de uma pessoa, trocar o coração dela. Não tem, nunca. Aí ele se forma, mas ele viu um pouco de cardiologia. Ele viu um pouco de neurologia. A faculdade serve para ele falar assim, agora eu vou seguir para a área tal. Ah, então agora eu vou estudar neurologia. Aí ele vai fazer 2 anos de residência em neurologia. Aí vai fazer mestrado em neurologia. Aí ele vai estudar como operar o cérebro. O cara chegou com traumatismo craniano lá. Aí ele vai ter conhecimento. E aí ele vai estar vendo lá na experiência, lá na prática. Ele vai estar fazendo residência no hospital. Vai ter um médico lá com 30 anos de profissão ensinando para ele, ó, vem cá, vou abrir o cérebro do cara aqui agora, presta atenção, aqui, ó, vai cortar aqui, você vai fazer isso, aqui você não mexe, não. Ele vai observar o cara fazendo na prática. Para uma hora ele falar, não, deixa eu fazer, aí ele vai fazer ele com um médico acompanhando o que ele está fazendo, para até uma hora ele se desenvolver e uma hora ele poder chegar e abrir a cabeça do paciente que ele quiser. A mesma coisa é no curso de administração, mesma coisa no curso de RH. O aluno se forma na administração, ele viu um pouco de finanças, um pouco de RH, um pouco de marketing, um pouco de produção. Quando ele se forma, aí ele tem que definir o caminho. Ah, eu vou seguir para a área de RH. Então, vai ter que fazer um MBA em gestão estratégica de pessoa. Vai estar trabalhando. Que aí o que acontece? Normalmente, como é que um cara se desenvolve dentro de uma área dessa aí? O cara está fazendo um curso de administração, por exemplo, ou RH, né? Está fazendo administração, arrumou um emprego inicial dele lá numa boa empresa, na área de RH, ele começou a gostar de RH, então já tem um gerente de RH que já vai ensinando para ele as técnicas, como fazer o recrutamento e seleção dentro de técnica, ele já está vendo o estudo aqui na faculdade, ele já está vendo a teoria, já está vendo com o gerente dele lá, a forma de aplicar aquilo. Aí ele já começa a participar dos processos de avaliação de desempenho, ele começa a gostar daquilo, aí se forma, vai fazer um MBA, aí ele mesmo já começa a se envolver mais com os processos de avaliação de desempenho. Sempre tem um gerente, um diretor para mostrar para ele o caminho melhor para ele seguir. E aí, gente, é na prática, a prática é a melhor coisa que existe para ensinar a pessoa. Na prática, vai errando, vai aprendendo, uma hora faz uma coisa errada, dá um problema, o cara chama a atenção dele, corrige, aí ele fala, opa, já vi que isso aí eu não posso fazer, já não vou cometer esse erro mais. E aí ele vai evoluindo, depois vai fazer um mestrado, aí se aprofunda em avaliação de desempenho, e aí com 5, 8, 10 anos de prática, aí o camarada, como diz no popular, vira um bandido na avaliação de desempenho, né? Agora, quando você termina um curso desse aqui, você tem uma noção boa, te dá uma base legal. Se você gostar do assunto e dar uma estudada a mais, dar uma aprofundada melhor no assunto, te dá condições para chegar numa empresa pequena aí, ó, uma empresa que não aplica nada de avaliação de desempenho, você vai ter condições de chegar lá e traçar uma avaliação de desempenho para implementar na empresa. Dá conta sim. Só estudar mais um pouquinho. Né? E aqui a gente dá os caminhos para vocês, os livros, os caminhos, sites e tal, que aí você também precisa caminhar um pouquinho com as pernas de vocês, né? Pessoal, olha só, o que eu vou fazer aqui então, ó, daqui a pouco eu vou dar o meu intervalozinho de 5 minutos para abastecer minha água, depois eu volto já na unidade 2, falando de treinamento e desenvolvimento. Agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó?
Caso Sotrec. Ah, professor, vem o senhor de novo, mais caso para a gente, pelo amor de Deus. Sim, gente, mas infelizmente tem certas coisas na vida que você tem que fazer um exercício, tem que aplicar. Não tem jeito de você aprender. E principalmente esse tipo de assunto aqui, de avaliação de desempenho de indicadores. Esse assunto aqui, indicador, gente, dificilmente eu posso ficar aqui 2 quinta-feiras mostrando para vocês e você só olhando que você vai aprender o negócio todo. Isso aqui tem que praticar, tem que botar a mão na massa, tem que pesquisar site, tem que botar a mão na massa e desenvolver indicadores para você entender como é que realmente a coisa funciona. E aí, gente, daqui a 2 semanas, quando passar essa semana de feriadão aí, a gente dá uma pincelada nesses exercícios aí, eu mostro para vocês o gabarito deles aí, vão ver o que cada um respondeu, aí onde cada um errou aqui e ali, o que deveria ter feito, como é que era uma resposta melhor, e aí você vai ter uma noção legal, sim, de como é que isso funciona. Então, gente, olha só, e aí outra coisa, esse caso, igual aquele outro que eu passei lá, da Firestone, é um exercíciozinho extra, que você não é obrigado a fazer. E se o aluno estiver atarefado demais, professor, eu não estou tendo nem tempo nem de pensar, se eu estou passando mais exercício ainda, eu já tenho atividades pensionadas. Não é obrigado a fazer. Mas quem fizer, vai estar exercitando, vai estar adquirindo conhecimento, porque vai estar pesquisando os sites bons aí que eu vou mostrar, e vai estar ganhando meio pontinho. E quem não fizer, não é que perdeu ponto. Porque a prova vai valer 8 pontos e a APS vai valer 2 pontos do mesmo jeito. Ah, mas eu vou perder ponto. Não, não vai perder. Você vai deixar de ganhar um pontinho extra, quem não fizer. Tá? Então, olha só. Eu vou mostrar o caso aqui. Eu ainda não tinha postado lá no Classroom, porque senão os alunos já começam a me perguntar. E esses dias eu estou um pouquinho ocupado. Mas eu vou ler ele todo aqui com vocês. E assim que terminar a aula, eu posto ele lá no Classroom para vocês. Então, ele parece ser um exercício grande, mas não é, porque mais da metade do exercício todo é só uma história da Sotrec, que às vezes eu gosto quando eu vou dar um exercício que é, né, de uma empresa real, é bom a gente falar um pouquinho da empresa, para você conhecer, até para você ver que é uma empresa bacana, uma hora, de repente, você pode até se interessar e mandar um currículo, procurar, ver como é que você faz para concorrer a uma vaga numa empresa dessa aqui. Que olha que empresa bacana aqui, ó. Ela foi fundada em 41, a trajetória da Sotrec iniciou com a Sotrec e a Caterpillar, formaram um contrato com o nome de Sociedade de Tratores e Equipamentos Limitada. Já quem não conhece essa empresa vai entender o que ela faz. Nesse mesmo ano, em 41, a empresa virou Sotrec. A sede definitiva foi inaugurada em 49, lá na Avenida Brasil. Então, tem sede aqui no Rio. Principal eixo de saída e chegada do Rio de Janeiro. Em 46, fundou a filial de Belo Horizonte. O pessoal foi só crescendo. Os negócios continuaram a crescer e a Sotrec se instalou uma nova unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Depois, Brasília, no Núcleo Bandeirantes. Um ano depois, surgiu a representação da Sotrec em Vitória. Então, olha para você ver o crescimento dessa empresa aqui. Rapidinho o negócio foi para Belo Horizonte, foi para o Triângulo Mineiro, Brasília, depois Vitória. Na década de 70, a empresa incorporou a sua área de atuação aos estados do Pará e Amapá. Em 2001, passou a revender produtos e serviços sistema CAT em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Acre e Roraima. Meu Deus! Até eu já estou querendo trabalhar nessa empresa. 2012, a Sotrec passou, realmente, é bacana, né? Passou a responder também pelo atendimento CAT à região Nordeste, incorporando os estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Não, gente, eu já vou lá mandar um currículo para eles agora.
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, somando ao todo mais de 60 filiais prontas para oferecer aos clientes de todos os segmentos as melhores soluções em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Tá bom, professor, mas o que essa empresa faz? Gente, vocês já viram, tá vendo aqui, ó? Para quem não conhece, mercado da construção civil, mineração, energia, petróleo marítimo. Essa empresa, ela fornece aquelas grandes máquinas e equipamentos para aqueles... Você vê na construção civil aí, desses troços pesados, vai construir aí Ponte Rio-Niterói, essas pontes gigantescas aí, ó, aqueles grandes guindastes, aqueles grandes guinchos, grandes máquinas, maquinona grandona, tratores, betoneiras gigantescas, máquinas de grande porte para construção civil, mineração, energia, petróleo marítimo, oferecendo soluções tecnológicas especializadas para o crescimento do seu negócio. Então, olha que empresa bacana, né? Realmente merece uma hora olhar com carinho lá como é que faz para se candidatar a vagas, porque a empresa está espalhada pelo Brasil todo, 60 filiais por aí afora. Mas, vamos lá então, conheceu mais uma empresa, vamos para a atividade. Tranquilinha. Aliás, não é tranquilinha nada, dá um trabalhinho. Eu vou fazer um exemplo para você ver. A empresa vem estudando a possibilidade de adotar em sua estratégia a aplicação do BSC, Balanced Scorecard. Vocês fazem parte do RH da empresa, mais especificamente voltados para as ações de avaliação de desempenho, e foram desafiados a estabelecer os objetivos e os indicadores de performance organizacional para compor o BSC, relativos a... Vocês vão trabalhar aqui nesse exercício só os indicadores relativos à perspectiva do crescimento e aprendizado, do aprendizado e crescimento. E são 4 perspectivas: a financeira, do cliente, perspectivas de processo interno e perspectiva de aprendizado e crescimento. Portanto, gente, e na nossa prova, a prova que eu já elaborei lá, a prova, tem uma questão parecida com essa, só vai mudar a perspectiva. Então, você já também está meio que se preparando para já fazer uma questão da prova. A prova são 3 questões. Ô, professor. Diga. Dá licença rapidinho, o senhor pode explicar de novo, por favor? Vou explicar. Calma, mas eu não acabei ainda não, peraí. Espera que eu não acabei a explicação ainda não. Peraí. Então, vocês fazem parte do RH da empresa, voltados para a área de avaliação de desempenho, foram desafiados a estabelecer os objetivos e os indicadores voltados para a perspectiva do aprendizado e crescimento. Portanto, vocês devem criar 3 objetivos para a perspectiva do aprendizado e crescimento, e para cada objetivo, vocês devem criar 2 indicadores a serem analisados. Espera aí que eu vou explicar para vocês, pessoal. Espera aí, não acabei ainda. Tem um site aqui, ó, que até é o site de onde eu tirei aí esse texto todo que a gente leu. Deixa eu só abrir o site aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu vou dar um exemplo, aqui para facilitar a vida de vocês. Deixa eu aumentar a letra um pouquinho aqui. Ó, nesse site, ele vem falando, ó, ele fala do conteúdo do BSC, o que é o BSC, como é composto, os benefícios, como implementar o BSC na minha empresa. Então, ele vai explicar para você. Vamos lá. Deixa eu descendo aqui para ver. Vou ir passando mais rápido, porque eu vou lá para a parte onde me interessa. Aqui ele está falando como surgiu o BSC, nós já entendemos, foi lá na Harvard, em 1992. O que é o BSC? Nós falamos, é a ferramenta, né? Que você cria indicadores balanceados de desempenho. Nós já vimos, depois você dá uma lida aqui para entender melhor. É composto por quais aspectos? Você dá uma lida aqui para você entender melhor.
Tá, ele está falando lá de objetivos, de metas, que a gente viu na aula passada. Quem não viu tem que ver a aula passada, tá? É muito importante que vocês assistam a aula passada para você entender melhor essa questão do objetivo e da meta. Tá? Quais são os objetivos? Nós falamos hoje também. E aí começa, ó. Como determinar os indicadores? Né? Então, aqui, gente, ó, ele está falando, ele tem aqui mostrando para vocês como criar. Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Tem aqui, ó, falando sobre a perspectiva do cliente. Ele está mostrando aqui para vocês nesse site, ó, quando você vai criar objetivos e indicadores para a perspectiva do cliente, ele mostra alguns pontos que você pode poder analisá-lo. Você pode criar indicadores para analisar a participação do mercado da sua empresa. Você pode criar indicadores para analisar indicadores de retenção de clientes. Você pode criar indicadores de captação de clientes novos. Você pode criar indicadores de satisfação dos seus clientes, nível de satisfação dos clientes com a empresa. Você pode criar indicadores de lucratividade do cliente para você entender quais são os clientes mais lucrativos que você tem na sua empresa. Então, o nosso objetivo não é, nesse exercício, não é indicadores da perspectiva do cliente. É de qualquer mês, do aprendizado e crescimento. Vamos ver lá o que o site está falando. Tá? Ó, processos internos. Se você esse exercício fosse para criar indicadores sobre processos internos, o que você poderia criar indicadores? Em quais áreas? Poderia criar indicadores para a área de inovação, poderia criar indicadores para a área de operação, para a área de pós-venda e outros. Aqui são alguns. Aqui vem o que nos interessa. Ó. Esse exercício está pedindo para você criar objetivos e indicadores para a área da perspectiva do aprendizado e crescimento. Então, vamos lá. O que é que você... indicadores mais importantes para medir essa área de aprendizado e crescimento. Você pode criar indicadores que meçam a rotatividade de colaboradores. Você pode criar indicadores que meçam o engajamento dos colaboradores. Você pode criar indicadores que meçam a capacitação dos seus colaboradores. Você pode criar indicadores que meçam índices de treinamentos. Pode ser o nível dos treinamentos, nível de absorção dos treinamentos por parte dos colaboradores. Você pode criar indicadores que meçam a satisfação dos colaboradores. Então, aqui são alguns exemplos. Então, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo o exercício. Vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui um PowerPoint em branco aqui. Deixa eu abrir um PowerPoint em branco. Que eu vou fazer uma simulação como se eu estivesse fazendo o exercício, para você entender. Deixa eu criar aqui abrir como se fosse um quadro branco aqui, ó. Espera aí só um minutinho, gente. Olha a letrinha aqui. Então, ó, vamos voltar lá para você entender o que você tem que fazer com o exercício. Você tem que criar 3 objetivos, ó. 3 objetivos. E, para cada objetivo, criar 2 indicadores a serem analisados. Então, você vai criar 3 objetivos, ó. Então, vamos lá. Objetivo 1. Objetivo 2. Objetivo 3. E para cada objetivo, você vai criar quantos? 2 indicadores para cada um. Então, ó, esse aqui é o exercício que você tem que fazer. Peraí. Eu vou criar um para você ver aqui. Você vai criar
indicador 1 para esse primeiro objetivo, indicador 2 para esse primeiro objetivo. E aí você vai criar mais 2 indicadores para o objetivo 2 e 2 indicadores para o objetivo 3. O objetivo é como se fosse a meta. Para quem não viu a aula passada, gente, deixa eu só abrir um pequeno parêntese aqui para explicar uma coisa. Vou mandar o link desse site, ele está no próprio exercício. Eu vou postar o exercício lá no Classroom daqui a pouquinho, e esse link, ele já está lá. Ó, eu vou pôr aqui para ver para você. Tem outros sites também que você pode pesquisar. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, para o aluno que não viu a aula passada não ficar viajando. A diferença do objetivo com a meta ou o indicador é que a meta ou indicador, eles dão um número, um percentual e um prazo. Né? Por exemplo, se eu estivesse mexendo com vendas e eu traçasse lá, qual o objetivo? Aumentar as vendas. E aí um indicador, aumentar as vendas em 15% nos próximos 3 meses. Aí seria um indicador, uma meta. A meta, o indicador, ela dá números ao objetivo. O objetivo é aumentar as vendas. A meta dá números em 15% nos próximos 3 meses. Se eu tivesse na área financeira da empresa, fosse criar um objetivo com um indicador para a área financeira, pode ser que o objetivo fosse reduzir custo. Então, qual é o meu objetivo? Reduzir os custos. Enquanto, aí um primeiro indicador, em 15%, nos próximos, em 20%, aí você estabelece, nos próximos 6 meses. Tá? Isso é para evitar, porque senão é o seguinte, se eu estabeleço, como eu falei na aula passada, só o objetivo, aumentar as vendas, aí vou dar um exemplo, a empresa vende 100 mil por mês, em média. Aí eu estabeleci como objetivo aumentar a venda. Beleza. Chegou no final de um determinado período, eu paro e faço uma média. Aí eu descubro que a empresa aumentou as vendas. Mas, em média, passou para 102 mil. Era 100, passou para 102. Aí eu pergunto, tá bom ou tá ruim? Não sei, ué. Porque se eu não tiver um indicador, se eu não tiver uma meta, como é que eu vou falar se tá bom ou se tá ruim? Se eu não tiver uma meta, eu vou falar que atingiu o objetivo. Vou falar, ó, atingiu o objetivo, porque a média era 100 mil. Passou para 102, aumentou. Agora, se eu tinha um indicador, uma meta, que era aumentar em 15%, então tá ruim. Então, o nosso resultado foi péssimo. Porque nós aumentamos só 2%. O indicador falava lá que tinha que aumentar 15%. Então, por isso que você tem que aprender a traçar o objetivo e a meta. Vamos voltar para o exercício. Ó. O exercício está falando objetivo na área de aprendizado e crescimento. Para cada objetivo, você vai criar 2 indicadores. Então, eu venho aqui, ó, lá no site, ó, eu vou resolver um exercício para nós aqui, ó. Um dos objetivos, ó, um dos indicadores estão ligados à rotatividade de colaboradores. O que é rotatividade? A rotatividade é o entre e sai de funcionários. Quando a empresa está com muito entre e sai de funcionários, o funcionário entra, daqui a pouco está saindo. Entra, daqui a pouco está saindo. Não para funcionário da empresa. Isso é chamada rotatividade. Ou turnover. É um nome também. Né? Quando fala assim, ó, turnover da empresa está muito alto. A rotatividade está muito alta. Isso não é bom. O ideal é que a empresa tenha uma rotatividade menor. Então, se nós medimos a rotatividade da empresa e detectamos que o turnover, a rotatividade está muito alta, eu posso traçar como objetivo que, então, ó, um objetivo primeiro meu aqui, então, é reduzir a rotatividade
dos colaboradores. O objetivo é reduzir a rotatividade dos colaboradores. Agora, eu vou procurar um primeiro indicador. Agora, gente, aí eu vou sugerir para vocês que vocês façam novas pesquisas. Eu posso até depois mandar alguns outros sites para vocês. Mas se você vai lá no Google, por isso é que é importante você fazer exercício, você tem que pesquisar. A pesquisa, gente, ela é a melhor coisa que tem para você aprender realmente um assunto. Então, ó, como medir a rotatividade de uma empresa? Vamos ver se eu tenho aqui algo que nos dá uma luz. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver esse site aqui, ó. 5 de como calcular turnover, que é rotatividade, tá? 5 diferentes tipos de cálculos. Ó, ele está explicando aqui o que é. Deixa eu descer aqui para me ver, ó. Índice de turnover. Ó, aprenda como calcular. Ó, então você tem turnover geral. Ixi, infelizmente ele está sem a fórmula aqui, que saco. Ele está sem a fórmula. Mas, ó, um indicador. Eu vou olhar em outro site para ver se outro site tem a fórmula. É o turnover geral, é um indicador. Você tem turnover de desligados, é um outro indicador de turnover, é um outro indicador de rotatividade. Você tem turnover de desligados, eu não sei, esse aqui eu nem conhecia, 2.0. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, ele tem aqui, ó, a fórmula, ó. Turnover de desligados passivos, que é aquelas pessoas que pedem demissão, né? Turnover de admissão. Gente, então, aqui, então, você tem que dar uma pesquisadazinha. Tá? Eu vou sugerir a vocês, e pesquisem em outros sites também. Pesquisem em outros sites. Deixa eu ver se o outro site aqui tem alguma coisa também que dá uma luz. Como calcular o turnover da sua empresa? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que tenha fórmulas para você, até para você aprender melhor, né? Pesquisar é muito bom, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, a gente aprende que é uma beleza. Infelizmente, a gente aqui só na nossa sala de aula tem muito pouco tempo. Olha quanta coisa a gente tem dentro de um assuntozinho, estou falando aqui de BSC, de indicadores, infinitos sites aqui, aí você começa a ver indicadores de rotatividade, turnover de admissão, turnover de demissão, turnover geral. Não dá tempo da gente estudar tudo que a gente tem, não. Ó, quais os tipos de turnover que existe? Tem o turnover voluntário, que é quando o cara pede demissão. Turnover involuntário, que é quando a empresa manda o cara embora. Turnover funcional. Turnover disfuncional. Nossa, como fazer os cálculos, ó. Então, aqui ele tem ensinando, olha que bacana. Tem ensinando você calcular o turnover aqui. Tá vendo? Cálculo turnover moderno. Cálculo do turnover anual, como fazer. Tem aqui ensinando você a fazer todos os cálculos, ó. Aí é bom você aproveita o feriadão aí, gente, ó, para dar uma estudada. Tá vendo que tem coisa demais. Isso estou só mostrando só 2 sites aqui que eu abri. Se você vai mexendo, futucando outros sites por aí afora, vai só encontrando coisas que, infelizmente, a gente não tem tempo para ver tudo com o aluno. Mas, então, ó, eu vi que tem um índice de rotatividade geral e tem um índice de rotatividade de desligados. Então, poderia ser 2 indicativos, ó. Ó, reduzir. Então, reduzir a rotatividade, é um objetivo. Qual o primeiro indicador? Reduzir em 12%, reduzir em 12% a rotatividade
geral da empresa. E o indicador 2, reduzir em 8% a rotatividade emissional. Seria, como é que ele deu o nome lá? Peraí. Tinha dado de desligados. São aquelas pessoas que estão sendo desligadas da empresa. A empresa mesmo está mandando embora. São os Então, ó, passivos. eu já fiz um objetivo com 2 indicadores. Professor, Então, posso- gente, pode fazer, pode falar. dessa forma que o senhor escreveu, porque assim, eu aprendi a fazer indicador de outro jeito. Para achar a porcentagem, no caso, a real porcentagem daquele momento. Mas o senhor quer que coloque o indicador assim, como se fosse a meta. Não. É uma meta. Tá. Aí você tem uma fórmula. Eu não quero entrar no assunto aqui, não quero que você coloque lá a fórmula para calcular. Isso que eu quero saber. Então, não é para colocar a fórmula, só a meta. Não. Tá. Só a meta. Só a meta. Aí, como é que isso funciona, né? Você, no início lá de um período, você calculou a rotatividade. Tem uma fórmula. Tem, infelizmente, aquele site ali, eu não sei porquê. Uma vez eu tinha mostrado alguma coisa nesse site de algum problema, sumiu a fórmula aqui, ó. Tá vendo? Ó? Neste caso, a fórmula fica da seguinte forma. Era para ter uma fórmula. Em outros sites tem. Mas aqui eu não quero que você coloque a fórmula. Né? Só para o aluno entender como é que isso aqui funciona. Aí, num determinado período, você calcula a rotatividade geral. Aí deu lá que a rotatividade está em 22%. Está muito alto, né? Você tem que baixar. Aí, de repente, eu estabeleci uma meta até muito audaciosa aqui, né? Vamos colocar 12%, não. Vamos colocar que vai reduzir a rotatividade geral em 6% e reduzir a rotatividade deslegada em 4%, por exemplo. Então, vamos supor que você, lá na sua empresa, mediu a rotatividade hoje e deu que lá, fez o cálculo, deu lá um índice de 22%. Você fala, nossa, muito alto. Gente, temos que reduzir essa rotatividade geral. Então, qual que é a nossa meta? Vamos reduzir em, quanto eu falei ali, 6%. Então, beleza. Aí, você ainda tem as estratégias, que aqui nós não vamos entrar nesse mérito. Mas aí o RH, então, vai estudar o assunto e vai ver. Como é que nós vamos reduzir a rotatividade em 6%? O que nós precisamos fazer? Por que a rotatividade... Primeiro tem que entender por que a rotatividade está muito alta. Não precisa fazer cálculos aqui não, tá? No nosso exercício, não. Quero que só você aprenda a estabelecer uma meta, um indicador. Não precisa de você, nesse trabalhinho, colocar lá. Agora, é bom você pesquisar e entender como é que são esses cálculos que são feitos. Nosso objetivo aqui, eu estou falando, da nossa matéria, não é ensinar você a ficar calculando rotatividade, não é. Eu estou falando de avaliação de desempenho. Deve ter alguma matéria aí que você vai ver algum cálculo de rotatividade, alguma coisa. Não é nessa nossa disciplina, né? Mas é uma oportunidade também para você dar uma olhada aí. Tem um monte Uma vez eu estava fazendo um exercício com uma turma de até era uma coisa mais voltada para esse assunto de indicadores mesmo. E a gente ficou uma aula inteira olhando sites e mais sites aqui. Tem um monte se você for apresentar um monte de sites que ensinam as fórmulas direitinho, para você aprender a calcular essas coisas. É interessante. Aí, não, fiz um exercício grande com os alunos aqui. É muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Então, ó, só para matar, eu já dar um intervalinho aqui, você pode também, ó, um outro objetivo, medir o índice de engajamento. Você percebe o que é o engajamento? Comprometimento dos funcionários com a empresa. Os funcionários estão realmente engajados com a empresa, comprometidos com a empresa. Que nível que está isso? Então, se você for lá no Google e pesquisar indicadores de engajamento de funcionários, vai aparecer um monte de sites aí te mostrando quais são os indicadores de engajamento.
relacionados a treinamento, relacionados à satisfação. Satisfação deve ter muita coisa, né? Como me calcular satisfação do funcionário? Então, você tem que vir aqui no Google, né? Um trabalhinho para você pesquisar, mas é bom para você aprender, gente. Como medir a satisfação dos funcionários. Tem que sair futucando lá. 3 dicas para medir de forma concreta a satisfação dos funcionários. 6 indicadores de funcionário, olha aqui, ó. 6 indicadores de satisfação dos colaboradores que sua empresa precisa monitorar. Então, você pode ser que um objetivo seu, objetivo 2, aumentar a motivação dos funcionários. Esse é o objetivo, né? Tem que aumentar a motivação dos funcionários. Quais os indicadores que tem? Indicadores de satisfação. Índice de satisfação dos funcionários, tá vendo? Absenteísmo, falta. Tem como calcular o índice de absenteísmo. O funcionário está faltando demais. É por quê? Porque não está satisfeito com a empresa, está acontecendo algum problema. Taxa de churn, olha. Cultura organizacional. Então, ó, índice de recomendações. Deve ser se o seu funcionário recomenda a sua empresa ou não. Tem que pesquisar. Mas eu acho que é um trabalho bacana para você fazer uma pesquisazinha, você vai conseguir, com certeza, você vai, sempre que eu faço com as turmas minhas, eles conseguem desenvolver coisas bem bacanas aí. Gente, para me dar um intervalinho, ficou alguma dúvida? Intervalinho rápido, que eu vou falar um pouco de treinamento e desenvolvimento. Está muito obscuro na cabeça de vocês o que é para fazer sobre o trabalho? Não, professor. Já entendi. A gente vai fazer um objetivo, que é onde ela quer alcançar, e depois vamos botar os 2 indicadores. Que indicadores é o que o senhor falou. É redução de alguma coisa. Para melhorar. Né? Se for para aumentar a motivação, aumentar a motivação. Não, depende do que a gente escolher, então. Exatamente. Se a gente a satisfação, não tem como a gente diminuir a satisfação, a gente tem que aumentar. É a mesma coisa de vendas e custo. Vendas, jamais a empresa vai querer reduzir as vendas. Custo também, jamais a empresa vai querer aumentar o custo dela. Não concorda? Exatamente, então, professor. Se a gente está falando de vendas, qualquer indicador relacionado à venda, estão pensando em aumentar o nível de vendas. Qualquer indicador relacionado a custo, nós vamos estar querendo reduzir o custo. E, da mesma forma, isso aí. Se estou falando de satisfação do funcionário, vou querer indicadores para aumentar a satisfação. E por aí vai. Gente, tem esse tipo de exercício, você tem que começar a meter a mão na massa. Como eu falei, final de semana prolongado aí, feriado, semana que vem, eu vou estar aqui em casa, vou estar de bobeira. Se vocês, quem quiser fazer, quiser me mandar o WhatsApp, tirar dúvidas, trocar ideias, eu estou aqui à disposição para ajudar. Porque eu acho isso aí uma coisa muito importante vocês aprenderem. Um aluno que tem um conhecimento de balanço de BSC, tem conhecimento sobre criar indicadores, isso tem um valor como um diferencial competitivo para você como um profissional. Tá? Gente, olha só. Felizmente, o tempo também se esgotando. Eu preciso, pelo menos, falar um pouco da unidade 2 com vocês. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos, 8h25 eu estou voltando. Vê aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar. Quando eu voltar, eu tiro a dúvida e já entro na unidade 2. Vou só dar uma introduzida aí na unidade 2 aí, para também não ficar muita coisa para as aulas futuras aí. Beleza, pessoal? Já estou voltando aí. Pessoal, então vamos lá, então, só para dar uma sequência aqui nesse finalzinho. Eu não vou até 9 horas, vou parar um pouquinho, mas eu preciso, pelo menos, dar uma iniciada na unidade 2 aqui, para não acumular coisa demais para depois, para a gente. Então, olha só, na nossa unidade 2, que é igualmente bonita a unidade 1,
vamos falar de treinamento e desenvolvimento, eu continuo usando como base o livro do Chiavenato, tá? Mas você pode observar depois, eu mandei esse material lá para vocês, né? A maioria dos slides aí foi baseada no Chiavenato, mas aí tem alguma coisa de livros que eu leio e falo, pô, isso aqui é bacana demais, deixa eu acrescentar lá. Então, tem alguma coisinha do livro da FGV, eu já mostrei para vocês, tem ele aqui, ó, muito legalzinho, aprendizagem e desenvolvimento de pessoas. E esse aqui, eu não tenho ele, não. Esse aqui eu vou ver se eu consigo em PDF, porque é de um material de uma outra turma que eu tenho, de um outro curso lá, também na Uniswan também, que eu estava dando para uma outra turma lá, uma outra modalidade de curso, que aí eles têm esse livro aqui, que eu gostei de uma forma que o cara tratou de um determinado assunto, eu peguei um trechinho só. Mas não precisa de você sair correndo atrás de livro, tem que ver esse livro se tem na biblioteca, não precisa, não. Só um trechinho do livro que eu peguei e trouxe, que ele está falando de um determinado momento ali, ele fala de uma forma melhor, ou eu acho que uma coisa que não tem no livro do Chiavenato, só para complementar. O grosso mesmo foi do livro do Chiavenato. Inclusive, gente, eu até vou tornar, mas até vou anotar aqui, ó, livro do Chiavenato. Vou tornar a mandar lá no grupo. Vou tornar a mandar lá no grupo o livro do Chiavenato em PDF, porque eu não sei se nessa turma aqui, eu sei que a grande maioria da turma estava comigo no período passado e já tinha recebido esse livro do Chiavenato em PDF. É o livro original, igualzinho o livro. Mas aí, então, eu não sei se tem gente nessa turma que não estava no período passado e não viu que eu mandei esse livro em PDF, que eu vou tornar a mandar lá no grupo do WhatsApp, para que todos tenham, porque é sensacional, um livro excelente, é difícil conseguir esse livro assim em PDF como eu consegui, né? É um livro caro, se for comprar esse livro aí hoje na livraria, é mais de R$200, né? E é um livro original, igualzinho, tá o livro lá. Então, gente, eu vou dar só uma introduzida, como eu falei na matéria, para não ficar coisa demais. Chiavenato começa falando lá, né, assim, ó, as pessoas constituem o principal patrimônio das organizações. Ah, professor, o senhor já falou isso, eu sei. Esse primeiro slide aqui, ele vem reforçando aquilo que eu estou falando com vocês desde o período passado, da importância do capital humano nas organizações. Vocês viram, gente, quem assistiu aquela palestra, aquela aula magna da semana passada, cara, no meio do caminho lá, aquele palestrante lá falou bastante sobre capital humano também, importância do capital humano para as organizações. Eu até comentei lá, tá vendo aí, pessoal? Ó, o cara tá falando lá de capital humano, que nós falamos o dia inteiro lá na nossa aula. Então, o Chiavenato, olha para você ver, ele começa o capítulo dele de treinamento e desenvolvimento falando da importância do capital humano, né? Composto de pessoas que vão desde o mais simples operário ao principal executivo, passou a ser uma questão vital para o sucesso dos negócios. E também o principal diferencial competitivo das empresas bem-sucedidas. Olha o quanto você também precisa estudar sobre esse assunto, né? Isso aqui aquele livro, o vídeo que eu mandei no período passado lá do Valdez Ludwig, falava bastante sobre isso, nós comentamos demais na nossa turma passada sobre isso, né? Exatamente por isso, é um mundo mutável e competitivo da economia globalizada, sem fronteiras, as organizações precisam se preparar continuamente para os desafios da inovação e da competitividade. As empresas estão cada vez mais competitivas. Então, para serem bem-sucedidas, as organizações precisam de pessoas talentosas, espertas, ágeis, empreendedoras, dispostas a assumir riscos, e pessoas bem treinadas, né? São elas que fazem as coisas acontecerem, conduzem os negócios, elaboram produtos, prestam serviços de maneira excepcional, atendem cliente. São as pessoas que trazem novos conhecimentos e novos diferenciais para dentro da organização. Então, isso nós já falamos demais, nem vou perder tempo aqui falando disso, né? Para conseguir isso, é vital o intenso treinamento e a preparação das pessoas.
As organizações mais bem-sucedidas investem pesadamente em treinamento para obter um retorno. Olha aqui a mentalidade, a diferença de empresas que têm uma cultura avançada, uma mentalidade nova, moderna, diferentemente de outras empresas que ainda estão vivendo lá no passado. Para essas empresas modernas hoje, treinamento não é uma simples despesa, mas um precioso investimento, tanto na organização quanto nas pessoas que nelas trabalham. Tem empresas aí que você fala de treinamento, eles acham que isso é uma despesa. Não, nós estamos precisando reduzir custo, nós estamos precisando de reduzir nossas despesas e agora vai ser uma despesa. Toda hora ele fala de treinamento como uma despesa. Gente, investir no seu pessoal, nos seus recursos humanos, para uma grande organização moderna aí, antenada com esses novos conceitos, eles não encaram isso como uma despesa. É um investimento. Vai ter retorno. Vai ter o retorno daquilo. Vai ter clientes mais bem satisfeitos. Vai ter aumento de vendas. Vai gerar retorno para a empresa. Né? É isso que traz benefícios diretos para a clientela e também para todos os stakeholders. Os stakeholders são quem? Todas as pessoas envolvidas no processo da organização, né? Então, lembra que em algum momento passado, lá no semestre passado, eu falei, as empresas hoje, elas buscam satisfazer a todos os stakeholders. Todas as pessoas, os fornecedores são os stakeholders? São. Então, o que eles buscam? Como que nós precisamos atender a esses anseios dessa classe? Quem mais? O governo, o stakeholder? Sim. O que ele quer da nossa empresa? Então, nós temos que atender. Os clientes são stakeholders? Sim, talvez os mais importantes. O que eles buscam? Produtos melhores atendimentos. Como é que nós podemos atender a isso? E como é que você vai satisfazer isso de um modo global? Tendo pessoas bem treinadas, é óbvio, né? Mas o pior é que eu fico, às vezes, chateado, porque é uma coisa tão óbvia. Você lê e você fala, professor, é claro, né? Mas como é que tem um monte de empresa por aí que não entende isso? Né? Acha que treinamento é um investimento e, às vezes, desnecessário. Então, sabe, não sei como é que tem muita empresa por aí que não entende uma coisa que é óbvia. Pior que tem, né? Infelizmente. Então, gente, o conceito de treinamento, eu vou só mais alguns slides aí, tá? Pelo menos chegar ali na parte ali que fala da diferença entre treinamento e desenvolvimento. Já tá bom, pelo menos já tem um chute inicial aí. O conceito de treinamento pode assumir vários significados. No passado, alguns especialistas em RH consideravam o treinamento como um meio para adequar a pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho na organização a partir do simples preenchimento de cargos. Mais recentemente, o conceito foi ampliado para considerar o treinamento como um meio para melhorar o desempenho no cargo. A gente vai ver já que tem uma diferença de treinamento e desenvolvimento, que está até voltado exatamente para isso. O treinamento, né, ele está muito focado no cargo da pessoa, nas habilidades, nas competências, conhecimentos que a pessoa precisa para exercer seu cargo. O desenvolvimento, ele vai mais além, ele está olhando bem lá mais para o futuro. Então, as empresas, elas também vieram evoluindo nesse conceito, né? Antigamente, você falava de treinamento, é o seguinte, lá no plano de cargos, lá tem lá os requisitos básicos da pessoa, o que ela precisa, então vou treinar ela para aquilo ali, para ela ocupar aquele cargo dela, né? Um conceito que veio evoluindo. Aquela hora eu tinha esquecido a palavra, plano de cargos, né, que eu queria lembrar aquela hora lá que eu gostei, lembrar. Então, o treinamento, ele tem sido entendido como um processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do seu cargo. Modernamente, as empresas modernas hoje, o treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas, inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se tornarem cada vez mais valiosas.
As empresas passaram a valorizar cada vez mais o ser humano, né? É uma questão que vai muito mais além do que você simplesmente dar um treinamento de Excel para o seu funcionário, né? Você treinar seu funcionário no Excel, lógico, isso é necessário, sim. Não, por favor, não entendam mal aqui, não. Você precisa treinar o seu funcionário lá no Excel, se ele mexe com planilhas, né? Se ele é da área de produção, mexe nas máquinas, você precisa dar o treinamento para ele poder saber manusear bem a máquina que ele vai operar lá, ele tem que ter um treinamento naquilo. Só que o treinamento e desenvolvimento, a concepção moderna disso, está já olhando mais para o funcionário como um ser humano. Então, já está olhando as competências dele para aquela função dele e também as suas competências também voltadas para a área moral também, competências morais, né? O seu caráter, você desenvolver a pessoa, né, como um ser humano. Então, isso nós estamos falando já mais do desenvolvimento. Então, olha lá, o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e, consequentemente, aos clientes. Enriquece o patrimônio humano das organizações e é o responsável pela formação do capital intelectual. Muito embora essas três concepções de treinamento sejam aplicadas, a terceira certamente tem maior impacto quando eu estou falando de enriquecer o patrimônio humano das organizações, que hoje as organizações estão dando uma valorização maior para isso. E aí, qual que é, então, o foco? Vou só mais 2 slides, tá? Eu quero chegar lá no diferença de treinamento e desenvolvimento. O treinamento pode estar focado na preparação das pessoas para o trabalho em si, em função do cargo, para fornecer valor agregado e resultados para a organização. Voltado para o trabalho em si, em função das competências a serem criadas ou desenvolvidas. O foco na preparação do trabalho em si está cedendo espaço para o foco nas competências. Uma coisa muito importante também que vocês precisam estudar, se é que vocês já não viram isso, no semestre passado eu cheguei a falar sobre gestão de competências em algum momento. Mas isso é um conceito novo, gente, que cada vez mais as empresas modernas estão voltando suas metodologias de função para a gestão por competência. Quem nunca ouviu falar, fala rapidamente aqui, né? O que vem a ser a gestão por competência? É você focar no profissional e você analisar quais as competências ele precisa para exercer bem aquela função. E a gestão por competência, a grande diferença, você vai falar, professor, mas isso nós já fazemos, as empresas já fazem sim, mas as empresas modernas, elas estão analisando o seguinte, que tipo de competência a empresa precisa? Para a pessoa exercer aquela função dela, aquele cargo dela, que tipo de competência ela precisa? E você tentar, e você analisar que tipo de competências a pessoa tem, né? Que é aí que vem o grande barato do negócio. Para você analisar o seguinte, a pessoa está exercendo aquele cargo, ela tem as competências necessárias para aquela função dela, ou de repente ela tem competências em outras áreas, ela está mal aproveitada na área que ela está. Porque um dos maiores erros que a gente vê, que é comum ver em pequenas empresas por aí afora, pequenas e médias empresas, é pessoas ocupando cargos, sendo que ela tem competência para outras áreas. E a empresa não enxerga aquilo e não dá a oportunidade para as pessoas mudarem, para fazer uma adaptação nisso aí, né? Então, o ideal é você alocar os seus recursos humanos nas áreas em que ele tem realmente competência e conhecimento para fazer aquilo, né? E você desenvolver treinamentos voltados para aquelas habilidades específicas que a pessoa precisa, para as competências que ela precisa para exercer aquele cargo dela.
Então, além da preocupação com informação, habilidades, atitude e conceitos, o treinamento está fortemente inclinado a desenvolver certas competências desejadas pela organização. O treinamento por competência se baseia em um prévio mapeamento das competências essenciais necessárias para o sucesso. Então, lá na frente, a gente volta de novo a falar desse assunto de treinamento por competências, de modelo de gestão por competências, porque o ideal é que você entenda as competências que cada pessoa precisa para exercer o seu cargo e tente montar um programa de treinamentos voltados para aquelas competências daquela pessoa. Lembra um erro que eu citei algum tempo atrás? Em algum momento eu cheguei a falar com vocês. Vou lembrar aqui que eu falei que um dos maiores erros que a gente vê em empresas por aí, né, é chegar numa empresa, já aconteceu comigo, eu chegar para dar uma consultoria na empresa e eu vou analisar que tipo de treinamentos a empresa faz. Quando eu pergunto, vocês fazem treinamentos e desenvolvimento? Ah, sim, fazemos sim. Aí eu vou analisar como é que são os treinamentos. Os treinamentos, eles são de forma genérica. Aí eu não sei se você vai lembrar, que eu acho que eu falei aqui, que a empresa, na verdade, ela está fazendo, sabe o quê? Dando remédio para quem não está doente. Eu já vi, o cara tinha acabado de fazer o seguinte, percebeu que alguns funcionários estavam com problemas na redação comercial, o cara tinha mandado um e-mail lá com erro de português grosseiro para o cliente. O cara fez o quê? Chamou uma consultoria de redação comercial de português, de língua portuguesa, pagou uma fortuna, foi caro o treinamento e outros. Esses treinamentos, eles são pagos por pessoa. O cara falou assim, quantas pessoas vão ter no treinamento? O dono da empresa falou, 60. O cara foi lá, então vai ficar em tantos mil reais. O cara falou, vou pagar. Aí pagou aquele treinamento genérico, né? E aí, gente, eu mesmo analisei depois e tal, até falei com o cara depois, você está dando remédio para quem não está doente, porque naquele grupo lá que participou do treinamento, fazendo o treinamento, tinha um cara lá que já tinha sido professor de português, tinha uma mulher lá que ela sabia tudo e mais um pouco de português. Você precisa dar curso de redação comercial para um cara que já foi professor de português? Ele, de repente, estava precisando de treinamento em outra área, que era a função dele na empresa. Então, é isso que, né, a gente já vai começando a ver aqui os erros das empresas. Preparar treinamentos genéricos para todo mundo, sem antes analisar as competências de cada função, de cada cargo, para você poder preparar treinamentos específicos para aquela função. E outra, com base nas avaliações de desempenho, né? Porque se você faz uma avaliação de desempenho e nessa avaliação você analisa o nível, né? Você pode querer analisar o nível de conhecimento de língua portuguesa dos seus funcionários, e aí você já percebe aqueles que têm um nível excelente de conhecimento de língua portuguesa e redação comercial, então não precisa dar treinamento em português para aqueles. E vai, então, preparar um treinamento para aqueles que estão realmente carentes de um treinamento. Aí você foca, você economiza dinheiro, não precisava de ter pagado o treinamento para todo mundo da empresa. Né? De repente, o cara que está lá fazendo o curso de português estava precisando de um curso de Excel. Né? Então, por isso é que as empresas, às vezes, pecam. Só para encerrar, então, ó, e essa diferença de treinamento e desenvolvimento. Só para eu já citei aqui a diferença, mas vamos firmar o conceito na cabeça. O treinamento é um núcleo de um esforço contínuo desenhado para melhorar a atividade das pessoas e, consequentemente, o desempenho organizacional. Trata-se de um dos processos de gestão de pessoas mais importantes. O treinamento é desenhado para construir talentos com conhecimentos e habilidades necessárias aos seus cargos atuais, tá vendo? Construir competências individuais voltadas para o cargo. Já o desenvolvimento, gente, o último parágrafo, envolve a aprendizagem, que vai além do cargo atual.
e já se estende a carreira da pessoa, com foco no longo prazo, para preparar as pessoas para acompanhar as mudanças e o crescimento da organização. Então, quando nós estamos falando de desenvolvimento, eu não estou falando de treinamento só a curto prazo, não, né? Por exemplo, tem a pessoa lá que tá lá, é um assistente financeiro da empresa, então ele precisa de treinamento em Excel, ele precisa de treinamento em análise de indicadores financeiros, ele precisa de treinamento, estou dando exemplos, né? Ele precisa de treinamento em análise de investimento, são treinamentos voltados para hoje ele sentar na mesa dele lá e exercer o cargo dele hoje. Mas a empresa já tem que ir olhando para o futuro. Né? Qual futuro nós estamos desenhando para aquela pessoa lá? Ele está dentro do nosso plano de desenvolvimento de carreira. Então, o que nós precisamos treinar ele? Aí já é coisas, gente, voltadas para conhecimentos e competências mais a nível do ser humano, de treinar, de desenvolver aquela pessoa para elas se, cada vez mais, aculturar a cultura da organização. E aí, treinar, desenvolver essas pessoas também, a nível também de valores morais e éticos, conceitos éticos, valores, liderança, fazer treinamentos em liderança. Quando eu estou aplicando treinamentos em liderança, normalmente eu estou ali pensando no desenvolvimento daquelas pessoas no longo prazo, né? Então, essa é a diferença básica que tem os dois. E aí, na próxima aula, gente, ó, a gente já cheguei onde eu queria. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Próxima aula, então, eu já vou começar a falar das etapas de um treinamento e desenvolvimento. Então, na próxima aula, nós vamos ver que são 4 etapas. Você faz o diagnóstico, o desenho, que é o planejamento, a elaboração do programa, a implementação e a avaliação. Isso funciona como um ciclo, né? Você levanta a necessidade de treinamentos com base nas avaliações de desempenho, desenha, planeja, elabora o programa de treinamento para aquele pessoal, implementa o programa. Agora, você tem que ter uma avaliação, uma mensuração, se aquele programa está tendo eficiência ou não, e você está fazendo novas avaliações de desempenho. Então, isso funciona como uma engrenagem. E aí fez uma nova avaliação, detectou novas necessidades, vamos fazer um novo diagnóstico, vamos levantar de novo as necessidades, vamos fazer de novo um planejamento, e aí já é assunto para a próxima aula, tá? Já pelo menos, ó, graças a Deus, cheguei ali no pedacinho que eu queria, nós estamos bem, porque essa unidade 2, ela vai ser mais rápida que a unidade 1, onde normalmente a gente perde um tempinho a mais aí com aqueles métodos. Pessoal, teve alguma coisa que eu falei ali que você não entendeu bem, que gostaria que, de repente, que eu voltasse? Desculpa se eu hoje dei uma corridinha a mais aí, mas nós perdemos um tempinho no início, falando daquele negócio da aula passada, né? Então, ó, gente, só para encerrar, para você poder ir embora, ó, eu preciso... posso tirar a dúvida da PS, sim. Jéssica, só um minutinho, então, que eu já libero quem não tem dúvida da PS, eu já libero, ó. Só uma coisa, pessoal, por favor, eu vou estar mandando lá, deixa eu anotar aqui o link da playlist, para eu não esquecer. Eu vou estar mandando de novo todas as aulas, vou mandar amanhã. Amanhã, quando eu mandar essa aula de hoje, eu já vou mandar o link da playlist completa. Não se esqueçam de assistir a aula da semana passada, porque não houve a nossa aula por causa da aula máquina. Eu peguei a aula de segunda-feira, fiz uma edição, botei lá como se fosse a nossa aula, né? Então, assistam essa aula para você ver se ficou alguma dúvida sobre avaliação 360 graus, né? Avaliação por objetivos e por objetivos, sobre as metas SMART que eu falei nessa aula. Se ficou dúvida, anote, porque aí na próxima aula que a gente vier, a gente para no início da aula para tentar tirar qualquer dúvida que tenha sobre a matéria. E aí, quem não tiver dúvida sobre a PS já está liberado. Ó. Beijo no coração, fiquem com Deus, excelente feriadão prolongado para todos.
E a Jéssica, por favor, minha querida, o que eu posso ajudá-la com relação à APS? Professor, a APS tem apresentação, certo? Sim. Só que aí, nossa apresentação é dia 8, seria na quinta-feira do retorno do feriadão. Se o calendário não mudar, o senhor vai manter com a apresentação? Não, aí agora eu peço só para vocês aguardarem, por favor, que aí agora no finalzinho do dia é que surgiu o comunicado de que ia ter realmente feriado e não ia ter aula. Então eu tenho que me reprogramar. Eu ainda não entendi se a faculdade vai prorrogar a semana de prova, se vai manter, se a gente mantém ali aquele... Agora, amanhã eu devo ter mais alguma orientação da coordenação no sentido de como é que vai ficar a semana de provas. Aí eu volto a esclarecer, eu mando um WhatsApp lá para vocês, eu boto lá no Classroom. De qualquer forma, fica tranquilo. De qualquer forma, a gente pode usar aqueles modelinhos do slide. Se não tiver que apresentar, a gente pode entregar no slide mesmo. Se for apresentar, já está pronto, certo? Sim. Então tá. Beleza? Então, ó, tem mais alguém que tem alguma dúvida sobre a PS aí também? Alguma coisa que não está claro lá da elaboração? Se não tiver, gente, está todo mundo liberado aí. Eu só tenho a agradecer a presença de todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido enriquecedor aí o conteúdo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração, Gardênia, Natália, Jéssica, Francisco, Fabrícia, Márcio, Gabriel, Miqueias, Deise, Natália, Igor, todo mundo aí, Vinícius, Rômulo. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Fiquem com Deus. Até depois do feriado aí. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu. Desculpe se eu não falei o nome de alguém aí, mas é tanto aluno. Professor, boa noite. Até a próxima aula. Oi? Até a próxima aula. Boa noite. Até a próxima aula. Beleza. Kennedy, obrigado aí, querido. Até a próxima aula. Valeu.